Este é o Arquivo Musical, um programa para contar a história da música de Mato Grosso do Sul, e nesta segunda temporada a gente está contando a história do samba e do choro aqui do estado, conversando com os protagonistas. E eu converso no programa de hoje com o Anilton Lúcio Cordeiro, né? Ninguém conhece, todo mundo conhece como Niltinho. É isso aí, Niltinho, bem-vindo ao Arquivo Musical. O Anilton, primeiro da fila, sempre primeiro da fila, Da chamada, né? Da chamada. Niltinho, bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, agora tem uma curiosidade, Niltinho Marrom. Vamos ver, por que esse Niltinho Marrom? Ah, tem uma história muito grande. Bom, Niltinho, eu herdei porque era muito magro quando eu cheguei aqui. Né? Era muito magrinho. E eu na roda de samba, junto com o Edinho, que era o Tissa, mistura de raça, e o Tim, junto com alguns amigos, aí falou, esse cara aí, vamos chamar de Niltinho. Muito pequenininho, muito pequenininho. A Nilton ficou muito, não, aqui tem o Edinho, tem o Tim, então você vai ser o Niltinho. E aí começou. E o Marrom foi porque uma gravação, uma vez, nós estávamos gravando tocando, abrindo o show do Zeca Pagodinho, no Albano Franco, e estava um eco muito grande. E eu resolvi, tinha uma música de uma participação do Grupo Raça, que era Alcione, ela solava um espaço. E como você não ouvia no eco, então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a não berrar, a fazer uma impostação mais forte. E eu descobri que eu impostando a voz mais forte, o timbre chegava da Alcione, da Marrom, nossa aí pronto, eterna. virou Niltinho Marrom. Isso foi uma gravação que eu não esperava. Depois soltaram, falaram, tem alguém cantando, mas Alcione? Não, e era eu, Niltinho. Isso foi em 1990, 24 anos atrás. Aí já virou Niltinho Marrom. Aí virou Niltinho Marrom. Niltinho, você é de Três Lagoas, né? Três Lagoas, muito E agora orgulho. você resolveu voltar para Três Lagoas? Por quê? É a segunda volta que eu faço em Três Lagoas. A primeira foi em 94, quando no auge da carreira, assim, nós estávamos, né, um zoeira, né? No auge da carreira, e eu resolvi, eu não sei, eu trabalhava aqui como joalheiro, mas eu achei, né, muito promíscuo a noite para mim. Para mim era uma coisa assim, sei lá, que tinha muitas tentações, alguma coisa. Falei, não, vou tentar ser uma pessoa normal. Aí eu fui lá montar. Não aguentei. Não aguentou ser uma pessoa normal. Não aguentei. E aí, mas você começou na música lá em Três Lagoas mesmo? É um projeto lá, chama-se Banda Marcial Cristo Redentor. Na época a gente... Que é um projeto antigo e bem conhecido, Projeto antigo, né? bem conhecido. A banda é 3 vezes campeã nacional. E eu fui da segunda geração. Com os meus, lá tivemos aulas de música mesmo. Um batuta batendo na mão. E eu agradeço isso aí. Se tivesse a lei da palmadinha hoje, estava ferrado. Então, mas nós fomos trabalhar, para ajudar em casa, né? E eu peguei uma caixa de engraxar, achei que eu sabia engraxar. E fui para a Praça da Bandeira, e lá tinha um juiz, lá um promotor, que ele não autorizava as crianças naquela época a trabalhar. E recolheu, a gente foi para Guarda-Mirim. Tivemos que pagar uma multa, uma licença, e lá a gente foi obrigado a estudar. E lá onde eu aprendi a música. Olha que legal. Tá vendo? Uma coisa puxando a outra, isso, né? Trompetista, né? Você era trompetista. Trompetista. E o samba, como é que começou na sua vida? O samba, lá em Três Lagoas, eu ouvi muito Três Lagoas. Que era o saudoso Pé de Pato, saudoso Gerê, a maioria finados, né? Taia. E são pessoas assim que marcou a minha infância, né? Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 78, 79, até 80, 81, por aí. Eu ouvi bastante mesmo, ouvia bastante. Só que naquela época, não podia menor pegar uma baqueta. A gente só poderia ouvir, nada de podia pegar. Tocar, nem... Levava um cascudo, a gente dava bastante cascudo na gente. Então, eu ouvi a primeira vez com eles. Eu acho que foi a primeira emoção que eu tive, um samba. Mas a tocar mesmo, eu vim tocar em Campo Grande, aprender mesmo o pagode aqui em Campo Grande. E aí, quando é que você veio para Campo Grande? Eu vim para Campo Grande em 85, 1985. E já caiu no samba? Não caí. Eu vim trabalhar aqui, chegou aqui, eu entrei na banda marcial também, que eu tocava esses dobrados, essas coisas.
chamava-se Banda Marcial Líder, Banda Líder. Que também é conhecida, né? Conhecida, né? Tinha um professor também que era lá de Três Lagoas, né? O Áureo, né? Dava aula aqui. Mas eu não conheci, não tinha conhecido. Quando eu cheguei em Campo Grande foi em 1985. Aqui eu fiquei tocando em banda marcial líder, né? Que davam meia bolsa para você estudar, para ajudar a pagar meus estudos, né? Eu estava terminando o segundo grau. Mas eu vim para trabalhar como joia, como joalheiro. Exerci a profissão, não me aceitaram, graças a Deus. E na virada de 86 para 87, eu fui no Samba Rio, um barzinho, e lá eu vi um grupo chamado Mel na Boca, que eu fiquei fascinado, assim, com uma pegada diferente, porque eu via que lá em Três Lagoas tocavam-se muito aquele samba com trompete, com caixinha, com surdo, e não se ouvia muito o coral, a voz. As pessoas para cantar naquela rodinha ali, assim, tinha que ter um tenor mesmo, para aparecer bastante. Daquela pegada do Mel na Boca, não existia isso. Era um instrumento, um repique de mão, um tantã, um banjo, um pandeiro malandreado, um partido alto, umas letras diferentes, maravilhosas, e me encantei pelo pagode, né? Que não, na verdade para mim era samba, mas como gênero na época, né? Depois eu fui conhecer, porque o pagode estava forte no Rio de Janeiro, começando nas comunidades do Rio de Janeiro, explodiu. Depois assisti Globo Repórter, com o Zeca Pagodinho, Almig Neto, Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, e ver a minha história, que eu comecei a amá-los assim até hoje. E como que você entrou no samba aqui, já que você começou aqui em Campo Grande com o samba como protagonista da história, Isso. Como é que foi isso? Aí depois a gente foi num bar chamado Cariocas Bar, onde tocava lá Bebido Cavaco. O Edivaldo chamava um grupo, chamava assim Nossa Cor, outro grupo. Mas era um samba de mesa, né? Do Wilson, o proprietário. E ali eu comecei, todo domingo ali eu ia, tardinha, mas não sabia acompanhar a letra. Eu queria saber, queria estar ali. E ali o pessoal, a gente fazia um vocal, eu fui conhecendo uns amigos, conheci o Tim, conheci o Luiz Café, né? O Tissa, o Bibi, Bolão, um monte de gente ali, eu conheci. E eu começava, primeiro eu comecei batendo na palma da mão, que eu não sabia tocar nenhum instrumento, um pandeiro. Aí, era trompetista? Era trompetista, era trompetista. Mas já fazia uns 5, 6 anos que eu não pegava mais no trompete. Desde quando eu vim para cá. E aí começou só na batuque? Do batuque, prender aqui. Aí a gente comecei a acompanhá-los, assim, né? Aí um dia a gente teve outro bar que inaugurou, que chamava-se Refúgios Bar. E nisso eu já estava mais adentrado com o ritmo. E aí foi eu, Luizinho Café, o Tim e o Hudson. A gente foi dar uma canja nesse refúgio. E ali começou a história. Depois eu entrei, nós formamos o Zoeira, né? Então você também foi um dos formadores do Zoeira. E como que foi essa época? Essa época foi assim, uma época que eu estava muito dificuldade na profissão. Estava mesmo assim. Dinheiro pouco, a gente ganhava pouco. E eu comecei a ir para a quadra da Vila Carvalho. De lá eu acabei de conhecer o Bibi do Cavaco, Vladimir, né? E ali eu conheci um parceiro chamado Edson Carioca, Edson Tauba, né? Primo do Neguinho da Beija-Flor. Esse cara, ele tinha umas divisões diferenciadas, um sincopado, que era difícil, não era um cantar assim, pragmático, quadrado, era diferente aquele lá. Como ele consegue fazer isso? E atrás aqui, adianta aqui, e não era uma voz bonita, mas era uma voz gostosa de ouvir, cheia de malandragem. Malandragem. E nisso nós ficamos parceiros, nisso nós fizemos samba de enredo, fizemos músicas, né? O meu parceiro me deixou ano passado, mas
eu tenho dele, assim, uma imagem muito gratidão, assim, sabe? Eu agradeço ele, assim, demais. Tempo que eu convivi com ele. É um carioca, assim, aquele carioca, assim, aquela malandragem, aquele, sabe? Eu agradeço muito. E ali a gente formou uma parceria que foi... Depois a gente... o Zé Carlos queria que a gente entrasse no grupo dele, que era o Samba Lançando na época. Puta, mas a gente ficou assim, e aí, compadre, a gente é compadre, Anilton, ele chamava de Anilton. Aí eu falei assim, olha, o filho de Zé Carlos quer que eu monte um grupo com ele. E a gente não está contente. A banda, e eu estou entre a cruz e a espada, que era entre o Zé Carlos e o Bibi. E eu fui, eu Bibi, nós montamos o Zoeira. Que antigamente o primeiro nome foi Companhia do Pagode, mas o nome Zoeira foi eu e o Edson Carioca que nós criamos, que era o nome que a gente queria pra gente. Porque a gente fazia muita zoeira. Eu e ele, nós não parávamos, a gente era a alegria da quadra, a gente fazia brincadeira, e fazia as rimas, os versos, né? Eu aprendi muito essa coisa assim de repente você versar, olhar uma pessoa e patati, patatá, e parou aquilo ali. E nisso, eu e o Edson Carioca, a gente falou, ó, vamos dar um grupo, vamos chamar o Zoeira. Mas não deu certo, aí o Bibi, né, eles montaram, nós montamos o grupo. Aí ia ser uma companhia do pagode, mas a gente reuniu, não, é Zoeira, e é Zoeira com um E mesmo, o Z, não é o Zoeira, né, Zoeira. E ali eu trouxe o Ney, que é meu conterrâneo também, de Três Lagoas, né. Grande, né, de Jesus, né, um percussionista maravilhoso. Meu irmão, nós viemos junto para cá, né, viemos junto para cá, no trem mesmo, de trem, eu, Ney. E aí, quanto tempo durou o Zoeira? Como é que foi essa trajetória? Que foi um grupo conhecidíssimo, que fez muito sucesso, né? Tinha o Cachopa dando uma força como empresário. Um abraço, Cachopa. Olha, tinha o Zoeira, ele foi assim, eu acredito, na minha concepção, tinha vários grupos de samba na época. Por exemplo? Noela Boca, o Nossa Cor, o Inspiração. Mas tinha uma diferença entre você chegar num bar, a pessoa, aceitação. Existia aquela discriminação. Naquela época nós já fomos até chegar em bar, pagar sua cerveja, chegar com o instrumento tirado da sacola, e a pessoa falou, aqui nós não aceitamos bebuns. Não, a gente queria só tomar uma cerveja e não vai fazer. Não, pode retirar. Isso machucava a gente. Poxa, tem que mudar um pouco isso aí, essa apresentação nossa de chegar. E o Zoeira, ele teve nisso aí, a gente começou a ensaiar com vocais, com breques, ouvir a música mesmo, como era, a batida do repique de mão. O primeiro instrumento meu foi repique de mão. E nós começamos a estudar isso aí, fazer a coisa como acontecia no Rio de Janeiro, na Grande São Paulo. E essa aí acho que foi a diferença, o diferencial. E a vender shows mesmo para tocar. Antigamente nós não tínhamos aceitação para tocar em boteco, e de repente nós estávamos já cobrando para tocar. Isso era tipo um preconceito em relação ao samba, você acha? Ou é porque na época os bares não tinham essa cultura da música ao vivo? Os bares não tinham aceitação a música ao vivo, o samba, esse novo gênero. Era o samba? O samba. Não tinha aceitação. Não tinha. Tinha Bom, mais... aqui é uma terra de música sertaneja, muito forte a música paraguaia, exato, né? A influência. Era uma cultura diferente. Mas até os concorrentes nossos, né? Os grandes, assim, de renomes na época, eles gostavam de samba. Mas eles tocavam um samba, assim, uma vassourinha, um violãozinho, uma bossa, né? Uma coisa isso aí, mais calma, mais assim, calma, né? Mas isso, eu acho que veio, o termo pagode na época, ele veio com uma agressividade maior, entendeu? Isso às vezes chocava. Você diz por conta da quantidade de músicos,
da sonoridade? O que você acha que Da trazia é, essa? da quantidade de músicos, né? E também da aceitação também do público. Tinha um estigma, assim, tinha um de que o estigma. pagodeiro tomava Malandro, cerveja, tomava malandro. cerveja, né? Às vezes não pagava conta. E você acha que o Zoeira quebrou um pouco isso? Quebrou, sem dúvida. Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que o Zoeira. Nós tivemos o Toniquinho, que veio de São Paulo, e já tinha uma experiência maior, o Toniquinho, né? E o único daqui de Campo Grande era o Bibi. Era o Bibi que a gente se encontrou e era só nós quatro. Era eu, na primeira formação, eu, Toniquinho, Bibi e Neio. Então você falou em primeira formação. Que outra formação teve o Zoeira? Depois um ano antes de nós gravarmos, né? O primeiro LP, na época era LP, foi em 93. E eu pedi encarecidamente para colocar 2 peças, né? Que é o Cristiano, que hoje é o Cristiano Negão, e o Vlaumir, que é de São Paulo, que estavam aí, eles tinham uma sonoridade diferente, uma carioca e outra paulista. Mas eu tocava muito com eles, assim, nas bibocas, assim, eu fazia aquele samba de amador, só que ficava gostoso. Então, estava ficando legal. E eu pedi encarecidamente, até briguei com o Bibi, com o Deco, com o Toniquinho, falei, não, eu quero esses 2 caras, eu quero, porque quero. Não, mas o cachê vai diminuir. Falei, não, eu acho que vai. A primeira instância vai diminuir. Depois triplicou o nosso cachê. Nossa, sem dúvida. Aí de joalheiro a sambista, predominou o sambista. Predominou, graças a Deus. E quanto tempo vocês fizeram acontecer esse grupo, assim, com esse... Ora, foi 4 anos, assim, de muito sucesso. Nossa, tanto show nós abrimos. Jovelina, Pérola Negra, Zeca Pagodinho, na época, quem mais? João Nogueira, puxa, Bete Carvalho, nossa mãe, foram 4 anos assim, incessantes, a gente tocando direto. E eu não, uma coisa óbvia, eu não deixei a joia, né? A profissão. Na época eu já estava como avaliador. Você é joalheiro, você faz joia? Não, na época, falando na época, hoje não. Hoje não. Hoje eu parei. Na época eu não deixei. E estava conflitando isso aí, porque eu trabalhava acho que 1, 2 vezes de semana tocando, e estava superando o meu ganho como joalheiro. O arquivo musical para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Me deixa te dar o meu amor, por favor. Me deixa te fazer feliz, bem feliz. Me deixa provar como vale a pena. Me deixa te amar, morena. Me deixa sentir o teu calor, por favor. Me beija, hoje eu quero vir. Me deixa provar que eu não faço cena. A hora de te amar, morena. Morena, 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 vem pra cá. Morena, vem me provocar. Morena, 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 vem pra cá. Morena, vem me provocar. Me deixa